E 24 horas depois da assinatura de empréstimo de 12 bilhões de reais junto a 5 bancos, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, vem o balde de água fria aos colaboradores dos Correios. Sobrou para eles também. Os Correios apresentaram um plano de reestruturação para tentar reverter a crise financeira da estatal. A proposta prevê um corte de 2 bilhões de reais em gastos com pessoal. Entre as medidas está a implementação de um programa de uma demissão voluntária. A expectativa é reduzir em até 15 mil o número de funcionários em 2 anos, cerca de 18% do quadro atual. O plano também prevê a venda de 1 bilhão de reais em imóveis não operacionais, além do fechamento de 1.000 agências deficitárias em todo o país. Segundo a direção da estatal, o objetivo é reverter 12 trimestres seguidos de prejuízos. Somente no primeiro semestre deste ano, o rombo foi de 4 bilhões e 300 milhões de reais. O plano inclui ainda um empréstimo de 12 bilhões junto a um consórcio de bancos, como eu disse, com garantia da União. A estatal afirma que a meta é voltar a ter lucro a partir de 2027. Para o presidente Manuel Rondon, aspas, a correção de rota precisa ser feita de forma rápida, fecha aspas. Doutora Kátia, a situação dos Correios ficou feia mesmo porque sobrou até para os colaboradores, delicado, e a companhia que é 100% pública até avalia a possibilidade de abrir o seu capital, transformando-a, por exemplo, numa companhia de economia mista, como é o caso hoje da Petrobras e do Banco do Brasil, doutora. Esse desgoverno Lula finge não entender que esse modelo estatal de correio não serve. Hoje nós temos serviços de entrega ultra eficientes, como a Amazon e outros. O que faz os Correios? Absolutamente nada. Já não é em si mais um modelo lucrativo. E aí veio o Supremo lá atrás, matou a lei das estatais, permitiu que fossem mantidas as nomeações politiqueiras de Lula, então contribuiu para atrapalhar ainda mais a gestão de estatais, que em si já eram ineficientes, ficaram ainda mais ineficientes, graças a esse apagão de gestão e graças também aos seus aliados de toga. Né? Os aliados de toga, eles têm contribuído para esse rombo. Vamos escancarar aqui, esse rombo ele se deve sim a total incapacidade gerencial de Lula e do PT. Esse partido não sabe gerir nenhuma cozinha doméstica, que o dirá um país. Já vimos isso ao longo de boa parte do nosso século XXI. O PT asfixia qualquer perspectiva brasileira de crescimento no curto, médio prazo. E, claro, todo esse esforço de destruição, essa verdadeira arquitetura de destruição planejada e implementada com auxílio direto do Supremo, do Judiciário, que coloca seus próprios aumentos fora do teto de gastos, que coloca gastos com a suposta preservação ambiental fora do teto de gastos. Foi decisão monocrática do ministro Flávio Dino, até ontem ministro lá do governo Lula, e hoje portador de uma toga por nomeação de Lula. Então, é um fiasco. E mais, enquanto o país segue debatendo é eufemismo, enquanto o país segue intimidado com toda essa narrativa de golpismo, com medo de falar e parar na cadeia, enquanto nós seguimos nessa farsa, o país deixa de discutir reformas importantíssimas para o nosso crescimento, a saber, reforma administrativa, uma reforma tributária séria, não essa palhaçada que foi feita ano passado, que deixou tudo ainda mais confuso, uma reforma tributária séria, uma reforma do Estado, uma reforma política, reforma do Judiciário. Não temos nada disso, só apagão de gestão, e vai piorar. Pois é, doutora Anderson, a outra coisa que chama mais atenção nesse caso, como eu disse, é que sobrou para os colaboradores. A doutora Kátia mostrou aí decisões de ministros, então sugere até um emparelhamento e, poxa, 15 mil empregos aí. Como fica a situação para o discurso agora do governo federal? Porque não há como ignorar, o discurso geralmente é voltado para os trabalhadores. Então, como é que fica essa situação? Justamente de uma empresa estatal. E aí fica a pergunta também, qual seria a raiz
desse rombo fiscal? Porque o presidente dos Correios, o Emanuel Schmidt Rondon, ele chegou a afirmar nessa semana que a empresa precisa de mais 8 bi para bancar o plano de reestruturação, além dos 12 que conseguiu aí com empréstimos. Não, é isso mesmo, Tawane, né? Os Correios afirmam que precisam de 20 bilhões, já conseguiu 12 bilhões, precisa de mais 8 aí, segundo a nova direção dos Correios, para conseguir ajustar as contas. E só um exemplo, assim, eu acho que os Correios são o melhor símbolo, digamos assim, do que é um governo petista. Se até pergunto aí da questão dos trabalhadores, né? Tem o plano de demissão voluntária, a ideia dos Correios é dispensar, demitir 15 mil funcionários até 2027. Mas para o PT, sinceramente mesmo, Tawane, não pega nada, digamos assim, porque a ideia do PT é gerar empregos, mas para a companheirada, né? Inclusive o presidente, né? Agora ex-presidente dos Correios, um advogado Fabiano Silva, ele foi nomeado presidente pelo Lula assim que o Lula reassumiu a presidência da República, em janeiro de 2023, e ficou até julho, agosto deste ano. No período dele, os Correios saíram do azul e foram ali para prejuízos recordes. Fabiano Silva, que é advogado ligado ao grupo Prerrogativas. O grupo Prerrogativas, que todo mundo que acompanha aqui a Revista Oeste sabe que é um grupo, né? Uma turminha ali de advogados que não nega ser formada por apoiadores do PT. Inclusive, Marco Aurélio Garcia, que é o presidente do Prerrogativas, é petista de carteirinha, filiado ao PT, e chegou até a ser cogitado, vejam só, para o cargo de ministro da Justiça. Então, para os amigos, sempre vai ter emprego. Agora, para os coitados trabalhadores, Lula, o PT, a turma que geriu, a turma do Prerrogativas que geriu os Correios aí nos últimos 2, 3 anos, claramente não se importa com esses trabalhadores. E pegando justamente essa questão aí dos Correios, né, lucro, prejuízo, eu tenho até um gráfico aqui, né, estou conferindo um gráfico aqui que foi publicado na matéria Uma Bomba Chamada Correios, reportagem que foi publicada na edição 287 da Revista Oeste, Uma Bomba Chamada Correios, matéria essa assinada por William Grisafes e Lucas Cheidi, nossos repórteres do site da Revista Oeste, e tem um gráfico que você bate o olho e você já vê o que é o PT no poder, né? Com Dilma, os Correios ficaram ano após ano no prejuízo, no vermelho. Veio Temer, veio Jair Bolsonaro. O que aconteceu? Os Correios fecharam ano após ano no azul. Ficou com lucro, né? Em 2021, por exemplo, o lucro dos Correios, 2021, o presidente era quem? Jair Messias Bolsonaro. Em 2021, os Correios tiveram um lucro de 3 bilhões e 700 milhões de reais. Em 2024, né, para a gente já pegar um ano consolidado, já com Lula no poder e já com Fabiano Silva, que inclusive é conhecido como churrasqueiro do Lula, um churrasqueiro do Lula que assou os Correios, porque em 2024 os Correios tiveram prejuízo de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Então é por isso que eu falo que os Correios são um símbolo ali fidedigno do que representa o PT no poder. É um partido, é um governo que gasta muito, gasta errado e prejudica ali empresas públicas. E agora, né, vendo aí o rombo dos Correios, a gente entende cada vez mais a razão de o PT ser tão assim, de forma até agressiva, contra privatização. Não querem privatizar empresas como Petrobras e Correios, porque é sendo pública que eles conseguem ali movimentar cifras bilionárias e deixar essas empresas no vermelho, Tawane.